Este vídeo é um oferecimento de M-Breda, os melhores substratos, fertilizantes e produtos para aquários de água doce e marinho. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Seu Aquário. E no vídeo de hoje, um vídeo aí polêmico. Vamos falar sobre um assunto bem interessante e que muitas pessoas têm dúvidas ainda hoje. Será que eu posso usar carvão ativado no aquário plantado? Bom, como a gente sabe, o carvão ativado tem muitas propriedades benéficas para o seu aquário. Então o carvão ativado ele pode desde tirar medicamentos ou substâncias químicas que caíram no seu aquário. Vamos supor que, por exemplo, o seu filho jogue um comprimido de um remédio no aquário, ou que você faça um tratamento com algum remédio no aquário e você quer tirar qualquer traço desse medicamento no aquário. O carvão pode ajudar bastante, vai retirar isso. Ele pode também retirar matéria orgânica dissolvida do aquário, tanino, dentre outros muitos componentes, ajudando você a manter uma água cristalina, limpa e livre de produtos químicos e outros compostos indesejados. Mas daí talvez você se pergunte, eu tenho um aquário plantado, será que eu posso usar o carvão ativado? Bom, o carvão ativado ele retém componentes de uma maneira não seletiva. Então, tudo que passar por dentro dele e couber dentro das suas fissuras ou buraquinhos vai ficar preso lá dentro. E nisso a gente acaba prendendo dentro do carvão ou tirando da água coisas indesejadas e às vezes também podemos tirar coisas desejadas, como por exemplo nutrientes que seriam aproveitados pelas plantas. Então fica a pergunta, será que eu posso usar carvão ativado no aquário plantado? Bom, a resposta pode te surpreender. Sim, você pode e até em certas situações você deve usar carvão ativado no seu aquário plantado. Como assim pode e deve? Bom, quando a gente monta um aquário plantado, por exemplo, existe o que a gente chama de desequilíbrio nutricional. Então a gente tem ali um substrato fértil que às vezes vai liberar alguns nutrientes na flor da água, que a gente chama aquela água que fica circulando pelo aquário. E as plantas, como foram plantadas ali recentemente, às vezes em número insuficiente, as plantas não vão absorver esses nutrientes, não bastante para tirar eles da coluna d'água. E o que vai acontecer? Aqueles nutrientes vão ficar soltos dando sopa ali, e as algas não são nada boba nem nada, e vão aproveitar esses nutrientes para se proliferar. Então a gente vai ter desde um surto de alga verde, alga marrom, alga filamentosa, e isso com certeza é muito indesejado para o seu aquário, porque essas algas podem crescer por cima das folhas da planta e até mesmo matar ela ou diminuir o seu crescimento, pois vai impedir com que elas absorvam a luz solar. Então como que o carvão ativado entra nessa história? Por exemplo, você montou um aquário plantado, ele acabou de ser montado. Por mais que você faça da maneira correta, que é colocar bastante planta assim que você monta ele, para evitar esse excesso de nutrientes, você pode colocar um carvão ativado no seu aquário para ajudar a controlar esse nível de nutrientes. Então o carvão ativado ele vai retirar o excesso de nutriente da sua coluna d'água, evitando assim que ele seja transformado em algas indesejadas, Então é muito legal essa questão do carvão ativado. Outra questão que você pode usar o carvão ativado. Você já tem um aquário plantado bem equilibrado, certo? Você já tem ele há algum tempo, tem bastante planta, mas por algum motivo começou a aparecer algas ali no seu aquário. Então existe alguns carvões ativados, que eles têm a propriedade de reter alguns nutrientes e alguns outros compostos, como ferro, por exemplo, que são fundamentais para o desenvolvimento das algas e para o surto delas. Então você pode também, numa situação de surto de algas, fazer alguns testes químicos para ver o número, por exemplo, o nível de ferro, o nível de fosfato, o nível de oxigênio, de CO2 e corrigir, às vezes, o desequilíbrio químico de algum desses componentes com o carvão ativado. Existem alguns produtos que são especializados em remover fosfato da água, mas, por exemplo, o ferro pode ser mais eficiente aí usando o carvão ativado. Então, sim, você pode usar carvão ativado no seu aquário, desde que você use numa quantidade correta e numa maneira adequada.
Então, por exemplo, usa meia dosagem, né? Se no seu aquário, por exemplo, precisaria de 1 kg de carvão, usa meio quilo. Assim você vai tirar só o excesso de nutrientes e não vai prejudicar as plantas. Por mais que o carvão adsorva, né? Porque o carvão adsorve, ou seja, ele só retém o que cabe dentro dele, ele não retém tudo, ele vai reter só o excesso. O que não for excesso vai sim acabar sendo aproveitado pelas plantas. Então, pode usar carvão ativado no seu aquário plantado sem medo, que você não vai ter dor de cabeça, não vai prejudicar as plantas. Pelo contrário, pode até ajudar você a resolver algum desequilíbrio ali no seu aquário plantado. Eu queria aproveitar a oportunidade para falar dos carvões ativados M. Breda. Que a gente tem aqui o carvão Water Clean e também tem o carvão Salt Clean. O carvão Salt Clean é um carvão peletizado, ou seja, ele é livre de fosfato. Então, se você estiver tendo problema com fosfato no seu aquário, ou for um aquário marinho, por exemplo, você pode usar ele sem medo, que não vai aumentar o nível de fosfato no seu aquário. E tem também o Water Clean, que ele tem fosfato sim. Lembrando que o fosfato pode ajudar na quantidade certa as suas plantas e será absorvido por elas para ajudar no crescimento e desenvolvimento das suas plantas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo que a gente vai estar respondendo. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Falou!